Eu tenho que admitir que esse vai ser um vídeo muito fácil de ser gravado, porque é pra falar sobre um assunto que eu sou completamente apaixonada. Livros. E meus livros são meus xodóis, assim, eu não sei vocês, mas eu cuido dos meus livrinhos como se fossem meus filhotes. Não gosto de emprestar livros, não gosto de trocar livros. Meus livros têm minhas anotações. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tem gente que tem dó, né? Mas que eu gosto muito de fazer é dobrar. Não sei se dá pra ver, mas dobrar as páginas que são mais interessantes pra mim, assim. Enfim, sou apaixonada pelos meus livros. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Sá, eu sou especialista em felicidade e desenvolvimento humano e tô aqui hoje para falar pra vocês todos os meus livros que foram viradas de chave na minha vida. Não vai ter como eu falar todos, porque todos os livros me ensinam alguma coisa. Inclusive, eu gosto de falar isso sobre as pessoas também, né? Eu gosto de comparar os livros com as pessoas. Todos os livros eu tento aprender algo, eu tento sugar informação, sugar conhecimento, né? Todos os livros eu gosto de olhar a leitura como se eu estivesse sentada de frente pro autor e conversando com ele, tendo entrevista com ele e realmente tentando entrar na cabecinha dele para conseguir realmente sugar todo aquele conhecimento e entender como aquele autor pensa. Eu tenho alguns livros também que são romances, e quando eu falo romances não são aqueles romances românticos de a menininha que se apaixonou pelo menininho, mas romances de história mesmo. Esse, inclusive, foi um presente de uma amiga minha e que também são incríveis quando se fala de autoconhecimento, desenvolvimento e aprendizagem. Começar falando que eu tenho muitos livros que não estão aqui comigo, porque infelizmente eu tive que abandoná-los no Brasil. Tem um ano que eu me mudei para Espanha e, enfim, meus livrinhos tiveram que ficar por lá. Alguns eu doei, alguns eu dei para algumas amigas, mas a grande maioria ainda tá lá na minha casa do Brasil. E aqui comigo eu tenho alguns que são muito, muito bons e que eu acabei comprando no Brasil e trazendo, alguns eu ganhei de presente e que pra mim foram assim incríveis, realmente maravilhosos. Vou começar pelo meu preferido, tá? Porque como uma boa especialista em felicidade também, esse livro aqui, ele é impecável, maravilhoso, esplêndido, incrível. Apenas compre. Eu vou colocar aqui na descrição o linkzinho desse livro. Provavelmente o link já vai vir com desconto, né? Então, se você quiser comprar, e se você gosta de livro físico, eu sempre fico nessa idas e vindas, né? Eu tenho os livros físicos, amo meus livros físicos, porque eu posso, como eu falei, dobrar a paginazinha, fazer anotação, marcar. Mas eu amo. Ai, não tá aqui por perto, mas eu amo meu Kindle. Eu uso o meu Kindle assim, por quê? Porque o Kindle ele é muito prático, eu consigo levar para tudo quanto é lugar, cabe nas minhas bolsas, então o Kindle para mim é muito bom também, porque tem um livro ou outro que é um pouco mais pesado, que não é tão fácil de se levar para viagem e para os lugares, então o Kindle é uma outra forma que eu uso para ler também e que eu amo. Mas eu sou apaixonada por livro físico, então vou botar o link dos livros físicos aqui também para que vocês possam comprar. O que que fala desse livro Você Aguenta Ser Feliz? Pra mim, por que que ele é tão incrível e por que que foi tão importante ler esse livro pra mim? Muitas pessoas elas têm um certo preconceito com a felicidade, assim, as pessoas elas não entendem o que é a real felicidade, né? Algumas pessoas colocam a felicidade como um ponto onde a gente quer chegar, um objetivo a ser atingido, uma coisa a ser comprada. Só vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria, só vou ser feliz quando eu tiver meu carro, só vou ser feliz quando eu tiver certo emprego. Então colocam metas para a felicidade e acabam não usufruindo da real felicidade, que está em não querer nada. A felicidade, na verdade, é você estar bem, satisfeito, grato pelo que você tem hoje. Então, você não ficar com aquela sensação de vazio e de que está sempre precisando de algo. Por que que o nome do livro é Você Aguenta Ser Feliz?
Você Aguenta Ser Feliz, ele fala que ser feliz não é assim easy peasy, não é assim fácil, não é assim do dia pra noite você vai se tornar uma pessoa feliz. Pra você ser feliz exige trabalho, exige esforço, exige foco, constância. E isso pra mim foi muito revolucionário, porque as pessoas têm muito esse pensamento, e eu tinha esse pensamento de que a felicidade era algo que só precisava sentir. Você só precisava ser uma pessoa feliz. E o livro ele desconstrói tudo isso. Ele fala que na verdade você precisa construir a sua felicidade. E que a felicidade ela está em um pouco de tudo. Então você praticar uma atividade física, você comer bem, você se cuidar, você se relacionar bem, você saber se comunicar. Existem vários pontos que envolvem a felicidade. No meu método 4M, que é o Mude Seu Mundo, Mudando Sua Mentalidade, eu falo sobre isso, né? Eu tenho os pilares da felicidade, eu desenvolvo cada um dos pilares com as minhas mentoradas, justamente para que elas atinjam a felicidade plena. Não fiquem com aquela sensação de que a felicidade é algo pontual, é algo a ser sentido uma hora ou outra, é algo a ser atingido, mas sim é algo a ser vivido. A gente precisa viver a felicidade. A gente precisa acordar sendo feliz, a gente precisa ir dormir sendo feliz. A felicidade é dia a dia, é rotina. A felicidade ela não deve ser algo pontual, algo que acontece uma vez ou outra. A felicidade ela precisa estar na gente. Nossa essência precisa ser feliz. Claro que a gente pode ter momentos tristes, pode ter momentos de raiva, a gente pode ter momentos que não são alegres. Porque existe também essa diferença entre a alegria e a felicidade. Mas a gente precisa ser feliz. Temos que ser seres humanos felizes. E enfim, esse livro aqui, ele para mim foi um grande ensinamento em relação a isso, né? Inclusive na própria capa do livro tem escrito como cuidar da saúde mental e física para ter qualidade de vida. Então ele realmente faz essa correlação com a saúde física e mental e a nossa felicidade. Então, por isso que para mim esse livro é tão bom. Um outro livro que pra mim é maravilhoso e que também tem alguns documentários na Netflix que falam sobre isso é o Casa Arrumada, Vida Leve. Esse livro é maravilhoso. Ele é de Naline, é o nome da autora, mas é um livro certificado por Mary Kondo. Mary Kondo, ela é uma escritora também. Ela tem 2 documentários, se eu não me engano, na Netflix. E ela fala sobre a influência da organização para a nossa felicidade, com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, com a nossa alegria. Então, ela fala que a organização do nosso lar, do nosso ambiente, nos traz joy, né? Nos traz alegria, nos traz leveza, nos traz bem-estar. Então, esse livro foi um livro que abriu essa minha porta, virou essa minha chavinha em relação à organização. Depois que eu li esse livro, eu assisti os documentários de Mary Kondo. Comecei a ler agora um livro de Mary Kondo, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou colocar a imagem do livro aqui, e que também é muito bom. E enfim, aí agora estudando e entendendo um pouco mais sobre a organização, eu comecei a pesquisar também sobre o minimalismo, que tem um pouco de relação com a organização e com essa questão de cuidar do lar e da influência do nosso ambiente com o nosso interior, né? O que o nosso exterior, o que o nosso mundo externo influencia no nosso mundo interno. Então, esse livro é muito bom. Outro livro que pra mim foi incrível e que você não precisa necessariamente ser um casal, ter alguém na sua vida, ter um parceiro, ter uma parceira de vida para ler, porque é um livro que ensina muito sobre finanças e não só em relação a casais, mas assim, em relação a mindset mesmo, a pensamento de riqueza, de abundância. É igual aquele livro Mente Milionária, também é muito bom, Mente Milionária, mas eu gosto muito desse pela forma de escrita, é uma escrita leve, gostosa, fácil de se ler. E quando eu li ele, eu tinha acabado de me casar, então ele foi muito legal. A leitura dele, principalmente no período que eu li, foi muito legal. Trouxe muitos ensinamentos e tudo que eu aprendia nele eu ia dividindo com meu esposo. Inclusive, a questão da vida financeira é um dos pilares da minha metodologia, porque eu entendo e sei o quanto é difícil você se sentir feliz e você estar feliz quando você não tá com a sua vida financeira bem. Então, é realmente um desafio
você está se sentindo leve, tranquilo, relaxado em relação à sua vida se você está cheio de dívida. Então, estudar sobre a vida financeira foi uma outra coisa que pesou muito quando se fala de felicidade para mim. Eu precisava estar com minha saúde financeira bem para eu me sentir bem. E por isso eu ensino isso também nas minhas mentorias. O outro livro, que foi um livro que eu trouxe para cá, comprei no Brasil e trouxe para cá, e que é um livro assim maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esse livro aqui, Comprem Sem Medo de Ser Feliz. Por quê? Dopamina, a molécula do desejo. Gente, esse livro, ele desconstrói todas as percepções que a gente tem em relação à dopamina. A gente acha que a dopamina é realmente só a molécula da paixão, do tesão, do desejo, e a gente esquece que ela pode estar influenciando em todos os nossos atos. Toda vez que a gente tem o desejo de fazer algo, a vontade de fazer algo, quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa rotina, é a dopamina que está agindo. Então esse livro ele descreve assim perfeitamente a ação da dopamina na nossa rotina, no nosso dia a dia, e como ela pode impactar positivamente, caso você saiba utilizar, né, a questão do desejo, como negativamente também, e acaba atrasando e dificultando algumas decisões e dificultando algumas ações no nosso dia a dia, porque muitas pessoas se deixam levar pela dopamina. Então é um livro extraordinário. E por último, e não menos importante, esse daqui, que foi o livro que eu comecei na mão, conversando com vocês, que é um romance, é um livro de história, que foi um presente de uma grande amiga minha, da minha melhor amiga. Quando eu e a Gabriela se mudou pra cá, ela deu esse presente pra gente. E é um livro muito gostoso de se ler. É um livro bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas ele é bem fininho. Ele tem, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que ele tem umas 100 páginas, se eu não me engano. São 118 páginas. 118 páginas. É um livro de leitura muito leve, muito gostoso, assim, quase um desenho animado. E ele traz uns ensinamentos, assim, sabe, que você para pra refletir? Eu tenho algumas frases desse livro que eu marquei e que eu lia e eu ficava assim, caraca, que maravilhoso, sabe? Ele fala sobre atingir objetivos, ele fala sobre você esperar pra agir na hora certa, ele fala sobre começar devagar, não querer fazer tudo de vez e fazer as coisas com calma. Ele fala sobre ser grato, ele fala sobre valorizar as coisas que a gente já atingiu. Então é um livro assim super completo em relação a ensinamentos. Ele permeia um pouco de tudo, sabe? A historinha do livro é a história de uma gaivota. E o sonho dessa gaivota de se tornar uma gaivota incrível. E ele começa, né, com essa gaivota ainda sendo jovem, e toda a evolução dessa gaivota. E você consegue se imaginar na pele dessa gaivota, né? Então é um livro muito, muito, muito gostoso de se ler. E, enfim, é isso. Eu acho que esse vídeo já está gigantesco. Não vai dar pra falar sobre todos os meus livros aqui, mas depois a gente grava um outro vídeo pra falar sobre os meus outros livros que eu acho maravilhosos. Só que esses eu acho que já vai ser um pontapé maravilhoso pra vocês. Vou colocar todos os links, como eu falei. E em caso de dúvidas, fala comigo lá no Instagram, que eu amo conversar com vocês, bater um papo com vocês. Então me chama no direct, que vai ser muito legal conversar com vocês. Aqui tá meu Instagram. E é isso. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e até o próximo vídeo.